Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Descentraliza Aí. Eu sou o Vitor Pereira, host desse podcast descentralizado. Aqui falamos sobre economia, cripto, Web3 e tudo que está moldando o futuro das finanças digitais. E hoje eu recebo aqui uma pessoa muito especial, Bernardo Suru. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado Bernardo, pelo convite. que é CEO da AB Cripto, Associação de Criptomoedas. E ele está aqui para a gente trocar uma ideia do que é a AB Cripto, o que ela faz, a gente falar um pouco sobre regulamentação também, educação, nessa área tão nova e tão recente no mercado. Meu amigo... Mas só uma pergunta, o AI é de inteligência artificial não, também, né? Não. Tá em moda, tá todo mundo colocando. É tipo uma gíria, Só uma gíria. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço. Prazer ter você aqui. Poxa, eu digo mesmo. Muito feliz de ter você aqui nessa mesa para compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. E, cara, queria começar, quem é Bernardo? Bernardo Suru, como é que você chegou em cripto, a ser CEO da AB Cripto? Rapaz, eu não planejei isso não, viu? Só pra... Não. Como é que tu caiu aí nessa... Todo mundo pensa... Já reparou que pelo meu sotaque eu sou baiano, né? Nunca, né, que um baiano ia pensar uma coisa assim, mas eu nunca... Ainda mais assim, né? Poxa, vim da Bahia pra cá, numa situação... meus pais já eram idosos, enfim, uma situação mais assim. Eu nunca imaginei, não, como CEO de associação, ainda mais de associação. Associação... no meu passado, né, eu tinha uma visão muito ruim, assim, política, só discute política, só guerra de ego, é só briga. E eu sempre fui um cara muito pragmático. Eu sempre fui por exemplo, eu não me considero um ser político. Eu sempre fui executivo, eu sempre fui executor, né? Uhum. Eu sempre tive muito essa visão pragmática das coisas, né? Então sempre tive uma coisa assim. E, cara, foi a vida, né, que me trouxe para cá. Eu sou baiano, como eu te falei, né? Então vim para São Paulo muito jovem, né? O programa desde os 13 anos de idade. Ah, você é programador? Programador, antigamente até uma piadinha garoto de programa, né? Fazia programas, né? Codifico, né? Desenvolvo desde os 3 anos de idade. Hoje que dá uma paradinha, mas de vez em quando eu saio por aí aprendendo uma nova linguagem. Eu também já fui garoto de programa. Mas tem bastante tempo que eu não programo. Eu também, cara, assim, mesmo programa mesmo, faz bastante tempo. Tem as brincadeirinhas, tem o seu robozinho que faz, preciso de tal informação. Vou jogar isso aqui no Excel para fazer. Não, deixa eu fazer um robozinho que ele já vai lá, já coleta, já faz tudo. E na minha época, né, eu comecei programando, desenvolvendo, e aí muito jovem, né, comecei a trabalhar carteira assinada com 17 anos. Hoje eu acho que isso é até proibido por lei, né? O cara, deve ser. eu sou de uma época que isso não era proibido ainda. Né? Mas, enfim, então fui carteira assinada com 17 anos. E minha entrada assim, no mercado de trabalho registrado foi como designer. Né? Na verdade, como arte finalista, que era o designer chão de fábrica. Era o cara que pegava ali, acompanhava as máquinas, preparava, como ia ficar. Hoje eu acho que isso não existe mais, né? Acho que... Até hoje, acho que a inteligência artificial também já deve ter substituído essa prática. E na época você tinha essa questão. E por que eu comecei como designer ali? Porque, na época, a web estava surgindo. Né? Então, eu sempre me interessei muito pelo web. Isso foi o quê? Meados de quê? Eu tô falando isso aí em meados de 2000. Meados de 2000. O pessoal fala, a internet existe há, sei lá, 30 anos. O pessoal, não existe, meu amigo. Assim, a internet era um negócio muito nichado, muito pequeno, que você esperava até meia-noite para ter uma conexão horrível para poder pagar um pulso só de telefone. E que era basicamente você não conseguia carregar uma foto. Então, não era assim. Né? A gente começa a ver a internet, as coisas se desenvolverem a partir de 2000 para frente. Né? 2000 ainda era muito capenga. Né? Você começa a ter a evolução dali para frente. Que aí chega o Web 2 ali, né? Começa a ter o Web 2 mesmo. Você começa a ter mais produtos e serviços, né? Você vê o aprimoramento das linguagens, você vê o aprimoramento do poder computacional.
E meu pai, sempre falo dele porque meu pai sempre foi um homem envolvido com tecnologia. Meu pai sempre trabalhou com mainframe. Então, meu pai foi um dos primeiros programadores do Brasil no mainframe. Trabalhou com cartão perfurado. Fez sistemas da Telege na época. A Telege não existe mais. Era a companhia telefônica do estado do Rio de Janeiro. Enfim. Então, sempre tive essa questão de tecnologia muito ligada. E aí, quando entrei no mercado de trabalho, entrei por esse caminhozinho aí que foi me aberto. E ali eu comecei a desenvolver e trabalhar. E logo comecei a... Aquele garoto, né, que quer ajudar, quer mostrar potencial, né? E comecei a ajudar todo mundo ali. E aí o pessoal de design falou, pô, você pode me dar um apoio então aqui? Claro, posso. Aí eu fui lá, dei o apoio. Aí o pessoal falou, não, mas isso aqui vai ser página web, vai ser assim... Aí eu falei, não, mas isso aí eu também sei fazer, isso aí eu faço também. Aí eu comecei a fazer umas programações ali, já entregava a página pronta. O pessoal, pô, legal. Comecei a trabalhar com uma parte de design, uma parte de programação. Aí eu começou a ter nesse escritório, nesse lugar que eu trabalhei, que foi uma importadora que eu fiquei durante muito tempo, comecei a ter começaram a ter problemas de conexão, porque começou a ter aquela questão de escritórios remotos. Né? E as empresas já estavam começando a se descentralizar, né? Pelo Brasil, e começou a ter problemas de conexão, de servidores, como é que esses polos conseguiam trabalhar de uma forma unificada. E dentro dos meus estudos com tecnologia, eu sempre olhei muito para infraestrutura. Eu falei, cara, eu acho que eu posso ajudar nisso também. Mais uma vez, aquele garoto que estava querendo mostrar potencial, e eu fui lá e ajudei a resolver o problema. E o pessoal falou, pô, legal, cara, vem aqui, com a tecnologia começa. Mas assim, você precisa buscar conhecimento, né? Eu era muito jovem, eu tinha 19 anos. É legal que você fala desde design até infraestrutura, são coisas hoje em dia a gente tem uma galera que trabalha com design, uma galera que trabalha com back-end, com infra, com rede, enfim. Uma galera que trabalha com front-end. A galera back-end, né? A galera hoje... mas na época... Era importante você saber de tudo, né? Era importante não, né? Era necessário, porque as linguagens, as infraestruturas não estavam tão avançadas. Quer dizer, na época a gente achava, né? Porque na época era... Mas hoje olhando, eu falo assim, não, muita coisa foi substituída para melhor. E ali naquele momento, um diretor do grupo fez assim, muito legal, tal, mas você precisa buscar agora conhecimento fundado, né? Assim, você precisa... Aí eu pensei, poxa, eu faço faculdade, o que eu faço? Foi aquele garoto que saiu da escola e fui direto trabalhar, né? Aí eu falei, já sei, vou tirar certificações da Microsoft, na época que era a top de linha, né? Aí eu tirei a primeira, aí eu achei legal, mas aí pesquisando eu vi que a primeira tinha um monte de gente que tinha. Aí eu falei, tem uma outra certificação, agora eu não lembro quais são os nomes, eu só lembro da final... que se você fizer 3 provas nessa linha aqui, você ganha essa outra certificação. Eu fui lá, autodidata, como sempre fui, estudando, fui lá, tirei as 3 provas, fiz as 3 provas. Com 19 anos, eu já tinha o nível 2. Né? Aí o amigo meu virou para mim e falou, poxa, por que você vai parar, né? Você pode... Né? Você está um caminho aqui, que para a próxima certificação, só você fazer mais 3 provas, né? Bom, enfim, no final fiz mais de 9 provas. Caraca. E me tornei no certificado de engenharia em segurança da Microsoft. Aí eu tinha 19, 20 anos, já tinha esse nível de certificação. E, enfim, aí trabalhei, né? E aí, em determinado momento, eu saí, fui para uma Big Four. Aí foi meu primeiro contato, não mais com TI, já foi contato mais com governança corporativa, risco, controle. Área de gestão, assim. Gestão, né? De estratégia de negócio. Eu comecei a desenhar muito plano de estratégia, legal, né? E a pessoa fala assim, não, mas como é um plano de estratégia? Eu falo, não é coisa do outro mundo, é uma coisa até mais simples, né? Que a gente parece, né? Eu brinco que falo assim, estratégia é como se fosse uma guerra, você falava assim, poxa, eu preciso conquistar tal país. Aí a tática vai dizer, eu preciso entrar na cidade. O operacional a gente vai entrando aqui por esse caminho aqui e vai chegando lá. Então, é mais ou menos que fosse assim. Então, são objetivos macros, né? E aí eu comecei a ter esse contato. Durante esses processos, tive muito contato com a indústria financeira.
Tive muito contato com infraestrutura de mercado financeiro, muito mesmo. Trabalhei com muitas delas. E ali eu decidi fui me especializando até que eu recebi uma proposta muito interessante do Einstein, do Hospital Albert Einstein. Ah, legal. E é de um projeto que eu fiz e eles gostaram e me chamaram para lá. Eu aceitei. Aí eu fui para lá. O ramo da saúde completamente diferente, né? Aí tu foi mexer com gestão lá no... Fui trabalhar com riscos, controles internos e compliance lá. Caraca. O Einstein estava implantando essa área lá, essa prática. As práticas de compliance também no mundo já vinham cada vez ficando mais fortes, né? Mas no Brasil também. Aí eu fui lá. E aí eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa outra infraestrutura de mercado, que foi a CETIP. Aí eu fui para a CETIP. E eu já tinha muito conhecimento de infraestrutura de mercado de capitais, mercado financeiro. E ali, nessa fusão, desse ponto, um momento, ele começa uma conversa de fusão com a BVMF, que era a B3, né? E ali eu fui um dos executivos que foi convidado para ajudar nesse processo de fusão. Não foram todos, foram poucos. E aí é uma coisa que eu sempre brinco, porque parece que eu teria, sei lá, uns 40 anos, mas na verdade eu tinha 26. E eu estava muito novo e eu brinco que eu sentava junto com os outros, assim, com pessoas muito mais experientes, com muito mais conhecimento e com muito mais bagagem. E, naturalmente, de cabeça mais branca também, né? E eles olhavam para mim e falavam: o que esse garoto está fazendo aqui? Ainda né? mais nessa área, né? Nessa área. De mercado, né, cara? Caraca. E aí foi bem legal, foi uma experiência única. Criamos a B3. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Cara, que maneiro, cara. E aí, durante esse processo, eu saí da B3 depois, né? Um pouco tempo depois, eu saí e falei: cara, eu vou... Sei lá, eu nunca tive oportunidade de estudar fora, então acho que agora eu vou estudar fora, fazer algo diferente. Eu não sabia muito bem o que ia fazer na minha vida. Era muito novo ainda, né, cara? Isso eu estava batendo 28 anos, né? Então... Eu tenho 30. Então, eu não sabia, né? Eu estava um pouco... Não perdido, mas eu estava um pouco assim, tá, e agora, né? As coisas... Eu sempre falei assim, quando falavam comigo quando eu era adolescente, né? Quando eu falava assim, não, gente, eu pretendo sim ser um gestor, chegar à gestão aos 40, 42 anos. Eu fui um gestor com 24, 26 anos, né? Então, um gestor muito novo, né? Aí você faz isso tudo, você olha para ele e fala: e agora? Eu faço o quê, né? Ainda, sei lá, o resto aí, com fé em Deus, muitos anos de vida, né? O que eu vou fazer agora? Aí eu falei: vou estudar. Vou tentar algo diferente, vou tentar novo. Não tinha sido picado ainda pelo mosquito do empreendedorismo. Né? Eu estava muito nessa ainda, mercado de trabalho, conhecimento, adquirir. Eu falei: vou estudar, vou entender o que a vida me reserva. Aí, nesse período, um amigo meu me chamou, me convidou e falou: estamos aqui numa empresa que está sendo estruturada, isso em 2018. Nós estamos estruturando ela, eu já tinha 29, 30 anos. Nós estamos estruturando ela e queria contar com sua ajuda aqui para a gente construir as práticas de compliance. Você nos ajuda? Eu falei: cara, eu adoraria, mas assim, vou viajar, vou mudar com a família. Aí ele falou: não, só 3 meses. Bom, os 3 meses se tornaram 4 anos. Essa empresa era o mercado Bitcoin, né? Que hoje é o único unicórnio brasileiro em cripto, né? Nesse sentido. Eu fiquei lá durante todo esse período. Virei diretor. Caraca, cara, que jornada maneira. E muito louca, assim. É para mostrar que nada é desenhado linearmente, né? Caraca, cara. Virei diretor, tive meu primeiro contato com processos de M&A, né? Que foi de captação, de estratégia. Comecei a lidar com board, etc. Mas durante esse período, eu observei durante o processo, né, dessa jornada, eu observei que não tinha... Para as narrativas colocadas, para o discurso colocado, pelas falhas que o mercado, né, a sociedade apontava, a empresa não adianta ela fazer sozinha. Era uma questão sistêmica, as outras tinham que fazer. Foi nesse momento que eu juntei com o João Canhada, da Foxbit, né?
E vários outros empreendedores da época falaram, poxa, vamos tirar. E na época já tinha um plano, né, de tirada. A Bcrypto já tinha saído do papel. Isso né? é o quê? 2000 e quê? 2018. 18. 2018. Já tinham, mas em 2018 o que aconteceu? Aquela correçãozinha, né, que se teve naquele período. E várias empresas fecharam, um monte de demissão, né, no mercado. E foi, né? Foi um período muito difícil, assim, né? E aí foi nesse momento que a Bcrypto ficou meio fragilizada, né? E ali eu me aproximei da Bcrypto, né? Fiz essa aproximação. Falou, não, a gente precisa restaurar justamente porque... Ali ainda você estava no MB. No MB ainda. Tava no MB. E aí, nesse momento, a gente começa a estruturar, né, ali 3 empresas. Né? Trouxe o Safir para ser diretor. Era que é MB? Era MB, Brasiliex e Foxbit. Foxbit. E aí a gente trouxe o Safir, né, para ajudar na estruturação. O Safir trouxe mais empresas, né? Já não éramos 4, né? Nós já éramos 5. Nós já não éramos, os 3 já éramos 5. E na época o BitBlue e o Walter entraram nesse período. E aí se juntaram, mas aí em 2020 a gente entrega a autorregulação. Trouxeram também a Nova Dax, né? Aí começou a trazer, começou a aumentar, né? Na época a Ripio entrou nessas primeiras. E aí a gente fez a entrega também da autorregulação. Aí quando fez a entrega da autorregulação, meus colegas, né, me falaram assim, cara, a gente vai agora para o processo aqui de, né, isso foi 2020, captação. Então você vai ter que escolher lá o K, né? Não dá para a gente ficar os dois. Né? Eu falei, não, cara. Aí, novamente, não, eu falei, não, associação não. Pragmática, muito, né? Vamos para o outro lado. Aí eu saí, fui tocar com eles, a gente foi junto fazer isso. E aí, em 2021, eu saio do grupo já, do STM, né? Do grupo Mercado Bitcoin, que já não era mais uma empresa, já era um grupo. E aí eu saio, e aí quando eu saí, um amigo meu falando assim, você saiu do Mercado Bitcoin, e aí, né? Para onde você vai? Eu falei, não sei. Não sei, estou num momento muito específico da minha vida. Tinha passado, também tinha separado, então estava num momento único assim, né? Eu brinco, até tinha comprado até uma moto, eu falei, agora vou viajar o mundo. Então estava nesse momento muito único. Eu falei, então, eu tenho uma proposta para te fazer. Tá para vir para cá? Eu falei, né? Eu fui o Rodrigo Monteiro, eu falei, cara, não sei. Não sei, tenho que pensar. Ele falou, não, todos gostam muito de você e tal, se você puder vir. Eu acho que isso vai ser uma grande ajuda para a Bcrypto. E aí eu voltei, desenhei com ele um plano um projeto para a Bcrypto realmente, e aí começamos esse projeto. E aí quando foi no final do ano, daquele mesmo ano, 2022, eu recebi o convite para ser CEO da associação. Não coloquei chapa, eu simplesmente recebi o convite, falei, cara, o plano está dando muito certo, é isso que precisa fazer, é isso que a gente precisa construir realmente. A associação está sendo o que precisa ser para o setor, então vamos lá. Então eu falei, vamos. Caraca, cara, eu não conhecia essa tua jornada, cara, jornada sensacional, cara. Por isso que eu falo, eu falei assim, como você planejou isso? Eu não planejei. Nada da minha vida planejei, se você for olhar. Não, porque se eu planejasse, não ia acontecer. Ainda bem que você não planejou, tá ligado? Porque, tipo, coisas extraordinárias aconteceram. E você deve ter conhecido pessoas sensacionais nessa caminhada, tá ligado? Muito, muito. Eu brinco que... Eu sempre falo uma frase que eu acho que ela é melhor, que a vida me ensinou, que o importante não é o destino, é a jornada. Porque é a jornada que te faz ser uma pessoa melhor, que te faz ser quem você é. É a jornada que faz. O destino... eu brinco, né? O destino, que é o local onde você quer chegar, um título, qualquer coisa, isso... É a jornada... É a jornada que importa. Isso é verdade. O restante, ele é reconhecimento. A jornada é importante. Isso é verdade. Né? Eu penso até às vezes na Clever, que a gente Converso muito isso com o pessoal falando sobre isso. Cara, quando a gente criou, assim, a empresa,
E foi muito... a gente olhando hoje, a gente vê assim, caraca, pô, parece que foi rápido assim e tal. Mas aí, naquele momento, eu tinha 19 anos, tipo, hoje eu tenho 30 e, tipo, naquele momento eu tinha muito aquele pensamento de, cara, do destino final. Tipo, eu quero chegar ali, não sei o quê. Mas aí, pô, depois que você chegou ali, cheguei ali, eu olhei pra trás e falei assim, pô, poderia ter aproveitado um pouco mais o processo, a jornada, tá ligado? Mas Tipo, isso é maturidade, né, que a aham, gente vai ganhando, né? sim, Isso é o processo de maturidade. O aproveitar é quando você deixa de ficar focado numa coisa e passa a cara, olhar em sua volta. exato. E assim, esse projeto que a gente tá fazendo agora, de podcast e tal, eu tô muito com esse olhar, assim, de, cara, eu não tô muito me ligando à quantidade de seguidores, à quantidade de Não, visualização, ou então, ou então se o programa foi legal, que não sei o que. Cara, eu tô muito aproveitando isso daqui. Tipo, quando a pessoa tá aqui na minha frente, cara, eu quero aprender ao máximo. mas é isso que Quero precisa aproveitar ao fazer. máximo E eu isso acho que você daqui. está corretíssimo, porque, cara, você precisa aproveitar. Isso eu falo como gestor. Agora eu vou falar como gestor, falando como executivo. O que nós somos ensinados? Você vai criar um plano, você vai criar métricas de sucesso. Você vai criar KPIs, um bonito, né, para falar indicadores. Que eles vão te falar que se você está indo bem ou não. Beleza? Uhum. Beleza. Show. E daí? Então, se você tiver muita visualização, se você for muito seguido, se você for muito compartilhado, isso é bom? Significa que seu projeto está sendo um sucesso? Não necessariamente. Então, eu acho que existe uma coisa intrínseca aqui, ou nebulosa, no seguinte sentido, que existe um valor que está dentro daquilo que você constrói, daquilo que você faz, que é muito mais importante que KPIs, que é uma conversa, pode ser uma conversa, pode ser algo que a gente construa aqui nesse momento, pode ser alguém que esteja nos ouvindo e sendo replicador disso e entendendo, e para ele talvez isso pode ser uma modificação de um pensamento dele, de uma vida dele. Isso é impossível de pegar em KPIs. É. E olha como isso vai ajudar o ecossistema, olha como isso vai ajudar as pessoas, olha como isso vai ajudar tudo, né? E aí eu sempre... Isso engraçado porque se linka muito com a Bcrypto. E por quê? A Bcrypto é uma associação de empresas. Sabe? O que é empresa? Empresa é um ser fictício. Tem esse tópico mesmo. Tipo, você falou da tua jornada, e aí o que é a Bcrypto, né? Vamos explicar pra galera Vamos. que ela é. Gente, a Bcrypto, né, eu acho que a Bcrypto é uma associação de empresas. Tá? Então, quando várias empresas se juntam e fazem parte de um ecossistema, né? Onde ali elas definem, discutem pautas que são importantes para todo o ecossistema. Hoje a gente tem quantas empresas lá? Mais ou menos 60. Tá? Então, desde a minha entrada, eu tirei de 6, 10x de entrada, né? E contar com vários parceiros. A Clever é um grande parceiro nosso, né? A gente está, poxa, em breve espero que a gente possa falar do processo de certificação que vai ser no blockchain, né? Amém, amém. Né? A gente está ansioso por isso. Mas, então, é para isso. Mas lida com que pauta? Não, então a gente precisa pensar o seguinte, a Bcrypto é um grande hub de informação, um grande centro de informação, onde as pessoas entram, discutem, conversam para temas que são estratégicos para elas. Então nós temos uma nova proposta de regulação. Nós temos que esperar a regulação, nós já podemos fazer algo antes, aí que nasce a autorregulação. Poxa, mas a autorregulação, apenas uma política criada, não pressupõe a segurança necessária. Então vamos criar um programa de selo frente à autorregulação, que vai certificar as empresas. Então vamos... Poxa, qual outro grande problema no mercado? Poxa, quantidade de profissionais, né? Em um mercado crescente, quantidade de profissionais mais baixa, não tem tantos profissionais especializados. O que pode ajudar? Pode ajudar a fomentar isso, criando certificação profissional. Então, você observe, a Bcrypto, ela não tem um produto só definido. O produto dela é justamente ajudar o ecossistema onde ela necessita, né? Sim. Ajudando aquilo que é o interesse comum. E, tipo assim, do ponto de vista... E é uma sociedade sem fins lucrativos, né? Eu sempre falo que tudo que entra sai justamente para disso. E, assim, do ponto de vista da empresa, tipo, às vezes, sei lá, pode ter algum empresário
como é que ele faria para entrar na Bcrypto, nessa associação? Vocês que chamam? Ou então Não, muito simples, né? Pode vir por indicação, né? Muita gente, né? Termina falando, cara, é legal, fazer parte, tal. Poxa, vamos fazer parte. Mas tem um formulário na internet, assim, é www, não precisa mais falar, abcrypto.com.br, entra lá, tá? Associa-se. A gente vai deixar o link aqui embaixo. Então, se você estiver interessado, é só acessar, que lá deve ter todas as informações. E aí o time, recebendo o formulário, preencher o formulário, o time já entra em contato para conversar, para entender. Que a gente precisa entender também, né? Fala, não, eu quero fazer parte. Tem que saber o que ele vai querer também ali, né? Tipo, o que ele vai... Uma coisa que a gente tem muita conversa com muitas empresas muito jovens. Startups early stage, né, que a gente coloca. Assim, a associação é quando você consegue desprender tempo e você tem uma necessidade que você não precisa mais, não tem mais que olhar para si. Você tem que começar a olhar para o ecossistema como um todo. Por vários fatores. Um deles, algo pode me ameaçar, né? Alguma outra ação, né? No sentido de, poxa, imagina se alguém aprova uma regulação que proíbe o meu produto, né? Então, eu preciso estar envolto nessa discussão para mostrar o meu produto. Sim. Né? Então, aquela sociedade precisa olhar para a sociedade maior e falar assim, poxa, eu preciso ajudar, né? Uma outra coisa, quando você precisa também começar a participar de um ecossistema para começar você também a prover para esse ecossistema, o famoso retorno, né? Você começa a dar retorno para esse ecossistema. Então, a associação ela serve para isso. Então, uma coisa que eu sempre falo com muitas empresas early stage, eu falo assim, você está disposto a dispor da sua energia agora, das suas vontades agora, para poder participar de uma associação? E se a resposta for não, eu falo, então, agora não é o momento. Né? Esteja mais maduro, esteja com mais gente trabalhando, esteja com mais questão, e aí você entra. Porque essa troca, é importante que a pessoa esteja de corpo e alma, né? E esteja ali. Né? Também. Então, a gente sempre faz essa aproximação quando a pessoa pede para se associar. E assim, desde que você entrou assim, na Bcrypto, qual foi o maior avanço que você viu acontecer assim, nesse período? Desde a fundação da associação, qual o maior avanço que você enxergou? Tipo, caraca... Rapaz, o maior eu não consigo dizer, mas eu consigo dizer cronologicamente todas as ações que a gente fez. Então, projeto de lei, que hoje não é mais projeto, que hoje a lei, né, hoje é o marco legal dos criptoativos brasileira, ele não nasceu dessa forma, ele foi justamente um trabalho da Bcrypto, junto com seus associados, para ajudar a modificar esse projeto, que se transformou em um projeto maravilhoso. Então... o mercado tem muito dessa contribuição. Então, esse é um projeto aprovado em 2022, sancionado pelo presidente em 2023. Então, que tem mão da Bcrypto, ajuda... Foi muito importante, né, isso daí, cara. Muito. Isso é verdade. Muito. Temos, assim, de regulações, só na Receita Federal estamos falando de 4 que saíram. Estou falando só do ponto de vista regulatório. Nós temos o ofício número 4, o ofício número 6 da CVM, que regulamenta hoje tokenização no Brasil. Isso só estou falando do ponto de vista regulatório, por enquanto. Temos as regulações do Banco Central, que a gente está construindo de forma participativa, né, e colaborativa. E aí vem outro ponto agora, falando, durante esse período, o que a gente fez? Não foi só essa parte, a gente fez mais de 7 acordos de cooperação, convênios com agências, por exemplo, até o CryptoJude é algo que a gente está construindo em conjunto com o CNJ. Pô, maneiro. Olha só que coisa, né? Mas olha só, não é só com o poder público. A gente construiu a autorregulação, a gente desenvolveu mais essa autorregulação, criou o programa de selo, expandiu essa autorregulação para tokenização. Agora nós estamos expandindo essa autorregulação para custódia. A gente vai expandir também um programa de selo. A gente criou o programa de certificação profissional. Bacana. E esse ano vai sair mais uma certificação profissional, que é especialista em compliance. Caraca. Então, vai sair mais uma também, que é o especialista em tecnologia. E olha que para o nosso mercado é... Então, olha... Isso
eu disse grandes marcos. Eu estou falando isso não estou falando isso, nossa, isso aí, estou falando isso em 2 anos, 3 anos. Isso foi tudo que a associação já fez até o momento. Agora, recentemente, a gente lutou para a queda da MP 1303. Desculpa, minha rinite é terrível. Tranquilo. Tem uma coisa na minha jornada que continua constante, que é a minha rinite. Isso não muda nunca. Fala um pouco para a galera dessa MP, só para o pessoal ficar... A MP 1303, ela nasceu de uma discussão em relação ao IOF. Eu acho que todos vão lembrar do aumento do IOF, né, que se teve recentemente, da qual iria tocar cripto também. Né? E, enfim, conversaram com o mercado, tal, etc. E o governo viu uma grande fragilidade jurídica em colocar isso dentro do IOF, então decidiu readequar os modos de impostos, de retenção de impostos, etc., que seriam executados pelas empresas no Brasil e pelas pessoas. E aí nasceu a MP 1303, da qual você não tinha mais limite de isenção, todo mundo pagava 17,5%. As empresas eram obrigadas a reter impostos dessas pessoas, que é algo impossível para a cripto, né? Sim. É algo impossível, né? Mas, enfim, tinha um monte ali de questões tributárias. Eu observo, não é que nós não somos contra imposto. Não é isso. Discussão de imposto, ela se faz necessária. É uma coisa que eu sempre falei. Uma coisa é você discutir o imposto, as regras do imposto, e a outra questão é se esse imposto está sendo bem aplicado ou não. São discussões completamente diferentes. Né? Então, a BCrip está contra imposto? Não, ela não é contra nada. Tudo tem que ser equilibrado. Então, essa é a nossa grande função, é equilibrar tudo isso. O que nós observamos dessa matéria em relação a impostos? Específico, ela criava uma distorção do mercado muito grande. Então, ela criava uma competição que não ia ser igual com o mercado de capitais, porque os mesmos produtos criptos também são ofertados pelo mercado de capitais, então isso faria, na verdade, segurança jurídica maior por uma ponta do que pela outra. Então, iria ter uma migração, né? A gente observou que teria uma migração no mercado de capitais. As regras de retenção não eram factíveis de serem executadas. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, você está na empresa A, você comprou na empresa A, transferiu para B, vendeu na B, certo? Comprou outra coisa na A de novo, comprou outra coisa na B e transferiu para A, como é que você sabe quando a pessoa teve lucro ou não? As empresas A e B não sabem. Então, assim, era uma regra impossível de ser executada. E tem mais uma questão que foi colocada, que era a aplicação de um imposto que é aplicado a instituições financeiras, mas antes do regime de autorização. Aí criava uma distorção completa. Então, por esse motivo que a gente falou, não, vai ficar tudo muito descompensado. Vai criar um desequilíbrio e quem vai perder é o mercado nacional. Porque a nossa luta, a nossa vontade, né, nesse sentido, eu falo luta num sentido mais político da coisa, é que a gente tenha mais empregos no Brasil, é que a gente tenha mais investimentos no Brasil, é que a gente tenha mais empresas aqui operando, que o empreendedor brasileiro também, de cripto, também seja valorizado, né, que essas empresas prosperem. Né? Então, para fazer isso, só tem um princípio que é a isonomia, a competitividade. Então, tem que ser igual para todos. E ela criava essa anomalia. Aí vocês foram lá o mercado nacional ia ficar mais... O mercado nacional não ia ser atrativo quando comparado a outros. Sim. E aí não precisa ser, só precisa ser igual. É verdade. E aí, tipo, vocês chegaram junto lá e, tipo, vamos... Aí a gente fez um trabalho. Vamos analisar esse trabalho. Fizemos um trabalho jurídico, fizemos um trabalho de avaliação jurídica, né? Fizemos vários trabalhos, fizemos um trabalho com os associados para entender os impactos, como é que seria, né? Fizemos vários tipos de avaliação, fizemos estudos, sempre pautado na parte técnica, sempre. E aí, tipo assim, no momento atual, como que você enxerga que está a regulação de cripto aqui no Brasil? A gente está avançando, a gente tem regredido? Como é que é a tua visão assim, nesse sentido? Eu acho que uma coisa que é importante colocar, né? Assim, o processo de regulação está avançando. Perdão, tá? O processo de regulação está avançando. Deixa eu colocar no mudo aqui. Beleza. Eu estou fazendo isso aqui, eu peço muito desculpas. Tranquilo. O processo de regulação está avançando, né?
Só que ele é um processo que eu acho que é... O processo de regulação, ele não é um processo linear e perfeito, certo? Então, nesse processo, o processo é sempre cheio de altos e baixos. É igual o gráfico do Bitcoin. Se você puxa ele para trás, você vai ver que ele vai uma linhazinha perfeita. Mas se você aproxima, você vai ver que tem altos e baixos. É a mesma coisa. Ele sobe caindo, né? É exatamente isso. Então, é a mesma coisa. Então, assim, nós estamos avançando? Estamos. Mas nós estamos no início. Que eu acho que é importante sempre a gente aplicar isso. Então, poxa, Que, querendo ou não, é um mercado recente, né, cara? Tipo, a gente tá num... E tudo Início, e qualquer cara. coisa agora pode ser muito precipitado. Exato. E E a gente tá sendo privilegiado, cara, de tá vivendo esse momento que a gente tá vivendo hoje, cara. com Tipo, diálogo. Isso. Eu acho que isso é importante, né? Porque a caneta do regulador, seja ele quem seja, se Banco Central, CVM ou Congresso, ela é uma caneta pesada, Sim. certo? Então ela pode matar ou privilegiar A ou B, sem querer. Exato. Sem querer. Eu sempre coloco isso. Pode ser sem querer mesmo. Então, Pode ser até, tipo, cara, assim, com falta de informação mesmo. O cara faz lá, acha que tá fazendo uma coisa certa, mas, cara, tá prejudicando uma área totalmente próspera, né? com a CVM foi assim. A CVM, poxa, teve a mais aberta das vontades de fazer, de regulamentar a tokenização. Fez o ofício número 4. O ofício número 4 tinha vários vácuos ali que criavam insegurança. Qual foi a resposta do mercado? A resposta do mercado foi, não, vai acabar com o meu negócio essa insegurança. Então, você observa, foi uma ideia boa. Foi encontrado muito problema. O mercado reagiu, né? Então, subiu, desceu. O que a gente fez? Fomos lá conversar, explicamos, mostramos gráficos, mostramos as coisas, cada um contou como funciona. Você veio me entendeu, corrigiu. Ofício número 6. Então, opa, nem lá nem cá, tem que ser aqui. Chegou ao equilíbrio. Então, sempre... Chegou no ajuste, né? E agora nós estamos vivendo esse momento de novo, porque a regra de tokenização do Brasil vai ser oficializada finalmente, regra mesmo. Uma regulação, que é a consulta pública da CVM em relação à nova regra de crowdfunding. Então, ela oficializa isso de fato. Então, novamente, consulta pública, regras aqui. Ah, mas, poxa, nem sempre. Tem outras questões aqui. Ah, o warehouse vai terminar, isso vai terminar... Isso atravanca para cá. Em algum momento a gente encontra equilíbrio. Então, todo o processo de regulação ele é nesse sentido. Qual que é o lado bom? Nós temos reguladores abertos que estão com vontade de fazer positivo e que olham a criptoeconomia como uma ferramenta positiva. Que até recentemente o Banco Central soltou uma regulação, ontem, na verdade, recentemente não, ontem, né? Da qual dispõe sobre novos limites de capital social. Né? Então, ali o pessoal já tomou um pouco de surpresa, porque subiu muito. E essa foi uma regulação feita pelo Banco Central que não teve consulta pública. Simplesmente ele fez, colocou no ar e é isso, gente. Plano faseado aí de 2 anos. Como vai ficar cripto? A gente não sabe. Mas chamou a atenção? Chamou. Foi aquela canetada que, pô, tipo... Pois pensou, é. né? E aí chama a atenção assim. Poxa, quando a gente olha a nossa pirâmide cripto, né? Muitas empresas estão aqui na base ainda. Né? Isso está no nosso site, está lá o estudo, né? Que é criptoeconomia no Brasil. Pode abrir lá, você vai ver que tem um gráfico falando sobre isso, movimentações, faturamento. Então, você vai ver que tem muita gente na base da pirâmide. O que quer dizer na base? São limites pequenos, de tanto de movimentação quanto de faturamento. Quando você aperta muito, principalmente a parte financeira, você cria uma distorção no mercado. Ou essas empresas vão fingir que a regulação não existe e vai continuar operando. Certo? Então a regulação só vai ser aplicada a um grupo, Sim. Né? Porque ela vai subir. Ou vai acontecer o fechamento dessas empresas. Certo? Então é um cenário assim. Então, o que a gente quer quanto à regulação? Não, que o Banco Central pegue a todo mundo. Mas o fator limite, capital social pode ser preditivo? Pode. E assim, em relação à regulação, você acha que ela hoje está ajudando a atrair mais
investidores institucionais? Sim. Acho que sim. Sim. De uma forma geral, sim. Sim, ela tem atuado tanto para as treasuries, vamos colocar assim, quanto para empresas que querem usar cripto como meio, ou seja, estou falando de usuário final ainda, você está vendo? Eu não estou falando quanto a investidores que querem investir em projetos. Seja uma empresa, seja uma startup. Então, entendi. esse em todos os níveis, tá? Então, estou falando tanto do investidor anjo a investidor, a grupos de investimento, como abrir uma nova holding no Brasil, uma nova empresa, uma subsidiária no Brasil. Nesse nível. Então, de fato, a regulação ela ajuda muito. Né? Ela ajuda muito a guiar esse discurso. E a previsibilidade que dá a regulação, ela dá essa segurança para o investidor. Sim, porque antes ficava muito aquela zona cinza, né, cara? Caraca, E zona cinza é aquela coisa, cada um tem uma interpretação, né? Porque, eu vou pegar um legal opinion, eu vou colocar... Legal, você vai pegar 5 legal opinions, os 5 podem falar coisa diferente. E aí, qual lado eu sigo? Então, a regulação ela faz isso, ela coloca isso em pedra, né? Ela te ajuda a dar previsibilidade, né? Só voltando um pouco, falando sobre o capital social. Então, estamos aqui agora, no capital social. Vai ser isso? Vai ser 8 milhões, como falado mesmo pelo Banco Central? Não vai ser 8 milhões? Tudo vai depender da 109, que é a gente chama de CP 109, mas que é a regulação de autorização das empresas. Que é ali que vai determinar realmente como é que... Se vai ser isso, se não vai ser... Se vai ser a inicialmente prevista, que era de 1 milhão. Então, como é que isso vai ser? Então, o processo regulatório, ele é um processo que nós estamos indo bem. Mas ele não é um processo linear. Sempre. Ele é um processo que tem altos e baixos e faz parte. E que visa o longo prazo, né? Assim, que visa o longo prazo. No longo prazo, isso daqui, o terreno vai estar bem assentado ali, a gente vai... Sempre a longo prazo. Sempre a longo prazo, né? Por exemplo, uma coisa que eu brinco, durante o ofício número 6 da CVM, poxa, muita gente tinha projetos de, por exemplo, de tokenização de CDB, coisa naquela época. Hoje já não é uma coisa que se discute. Então, quando foi visto a tokenização e a CVM remodelou, ela falou, cara, CDB não, acho que não, mas beleza, vocês querem colocar, vamos. E aí colocou ali, mas no final não foram assuntos que foram muito... Terminou indo mais para novos tipos de ativos. Sim. Então, assim, todo o processo regulatório tem que tomar muito cuidado de não cortar nada. Olha a discussão, por exemplo, que agora se tem na Europa. Primeiro, quando se aprovou a MiCA, o conjunto de leis da União Europeia, era lindo, maravilhoso. Todo mundo achava lindo. 568 páginas de lei. Maravilhoso. Cai toda a previsibilidade possível e imaginável. Hoje, começa a se discutir. Eu acho que está travando. Então, a gente adotou uma postura diferente. Isso é positivo. E assim, até E lembrando que eu não sou advogado. Né? Não, e assim, o Francisco, da Blockchain Rio, ele até... Eu vi ele palestrando em dois eventos, ele até comentou sobre isso. Ele fala assim, cara, que aqui no Brasil a gente tem um Banco Central até muito bem efetivo, assim, nesse sentido, de tipo, conseguir não deixar as coisas tão amarradas assim como tá lá na Europa. Ele deu esse exemplo que na Europa essa questão do MiCA já está dando essa... Já está dando estresse. Esse probleminha, né? E aqui no Brasil ele enxerga que, cara, tem conversa, tem essa intermediação, a gente consegue tá conseguindo sair do outro lado, vamos dizer. Você vê que nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos já foi um lado oposto. Primeiro brigou com todo mundo, né? Aquela guerra gigante, não sei o quê, de querer expulsar todo mundo, aí depois se tornou amigo, agora aprovou 2 leis que está trazendo segurança jurídica para 2 leis federais para quem for fazer, né, os stablecoins, e a outra mais voltados a operadores, vamos colocar assim, no mercado, né? Está trazendo segurança jurídica. Hoje, por exemplo, o mundo que já via Estados Unidos como uma fuga de capital intelectual e de capital financeiro, né, olhando criptoeconomia, já olha Estados Unidos e fala assim, não, acho que ali traz uma segurança melhor. Já a Europa está trazendo um outro caminho. A Europa trouxe um arsenal de coisas
com o objetivo de trazer mais segurança jurídica e tal, etc. E agora as empresas estão olhando e falando, acho que isso aqui vai travancar mais do que ajudar. Então, nem sei, é regulação e atitude... E isso eu estou falando de alguém que não é advogado. Eu tenho experiência em governança, que não é advogado. Mas regulação sempre é assim. Sempre vai ser assim. Você tem que buscar sempre o equilíbrio. E o buscar equilíbrio é difícil. Qual o fator positivo? Que nós temos autoridades, aí eu coloco legisladores, que estão ouvindo o mercado. Né? Fica difícil criar uma regulação equilibrada quando não existe diálogo. É o que a pessoa acha e ponto. Exato. Né? E aí, assim, eu até tenho enxergado o Brasil em termos de adoção de cripto, né? O Brasil, ele é um dos países que mais adotou cripto, né? Tem até um relatório de análise falando sobre isso. Né? E aí, assim, o que você acha que leva o brasileiro a ser atraído por esse tipo de investimento, esse tipo de área? Qual a sua visão? Agora eu vou entrar num aspecto de vista social. Acho que é o que responde a essa pergunta. Primeiro, que eu acho que no estudo de análise saiu esse ano o Brasil como o 5º do mundo a adotar cripto. Em termos de adoção de cripto, acho que tava num ranking bem top mesmo. A gente sempre está nos top 10, é incrível. Né? No último a gente estava em 9º, agora a gente está em 5º. Então, um top muito bom. Vamos lá. Né? Então, a gente está sempre... Nós somos o primeiro da América Latina em termos de adoção. Pô, a gente tem mais gente investido em cripto no Brasil do que na Bolsa. Hoje. Isso é um fato. E o número é, 10 vezes maior. Né? Então, a Bolsa tem 3,5. O mercado brasileiro, a gente estima que seja uns 15 milhões por ano. Então, não é 10 vezes não, aí exagerei. Mas é bem maior. Bom, isso tem alguns fatores. Tá? Primeira coisa que guia todo mundo. O brasileiro, ele gosta de tecnologia. Nós somos uma sociedade muito conectada. Quando? Mas nós não temos as melhores infraestruturas. Não. Realmente, mas nós somos. Não tem o que fazer. A gente consome muita tecnologia, a gente gosta. Então, você pode pegar todos os indicadores de tecnologia, rede social, internet. O brasileiro está sempre lá nos top 10. Sempre. Né? Eu acho que foi até recentemente que teve uma palestra, um call com os investidores, se não me engano, do Zuckerberg, que ele mostrou justamente o sucesso do WhatsApp do Brasil frente ao mundo, né? E o sucesso das redes sociais frente ao mundo. Então, o brasileiro gosta de tecnologia, ele usa tecnologia, ele consome tecnologia. Então, esse é o primeiro fator que a gente coloca aqui. Então, isso natural. Ok, isso já é uma característica. Segunda coisa, todas as nossas operações bancárias já são tecnológicas. Sim. Então, usar de um ou outro é mais fácil. Então, nós não temos muito apreço, vamos dizer assim, apenas por fazer fisicamente. Então, a gente usa, por isso que o Pix foi um sucesso. O Pix é um sucesso hoje por conta disso. Por conta disso. Então, isso é um outro fator que eu coloco separado de gostar de tecnologia, porque uma coisa é você gostar, usar tecnologia, outra coisa é você não usar as suas finanças. Você usa as suas finanças, então se torna a tradução mais fácil. Terceira coisa, mercado tradicional financeiro é muito complicado para 90% da população. Tem muita gente que acha que é só coisa para rico, né? Exato. Ainda tem um bloqueio bem grande, assim. Ainda tem essa questão ainda envolvida, né? Tem o mercado financeiro, mercado de capitais elitista, né? Eu não tenho esse dinheiro para entrar lá, então... Que já é o contrário dos Estados Unidos. Tipo, a maioria da população americana já investe em bolsa, né? Aqui. Mas ali eu não vejo que também segue muito pelos fundos de pensão, né? Que são seguidos por isso, né? Mas tem uma diferença por isso, né? Então, o brasileiro olha para o mercado de capitais, mercado financeiro e fala, cara, é muito complicado. Não sei, sabe? Estou olhando aqui no retorno, será que vai me dar esse monte de retorno? Então, são muitas siglas. É verdade. Muito complicado entender. Uma debenture. O que é uma debenture, né? Então, esse é o segundo ponto.
Nós temos outra caixa. O mercado financeiro de capitais, além de ser difícil, ele não é acessível facilmente. Por mais que nós tenhamos melhorado em todo o processo de QIC, hoje você consegue abrir uma conta super rápido. Hoje melhorou bastante. Mas ainda assim é muito complicado. Compra uma ação, vê se você consegue fazer uma... É difícil ainda. É difícil. Você precisa mandar documento, precisa... Então, é um monte de acessório que tem nisso. Você precisa fazer o suitability para saber qual é o seu perfil de investimento. Que seu perfil de investimento vai ser arrojado. É verdade. Então, tem várias questões ali colocadas que já te impedem de acessar, né? Então, a pessoa se cansa e fala, não vou acessar, não vou fazer isso, não. Então, esse é outro ponto. Agora, vamos entrar num fator mais social. Segundo o PNAD, 80% da população recebe menos que R$ 4.000 por mês. Desse 80%, 20% não tem renda. Não é que não tem renda, ele não tem renda. Ele não ganha um centavo por mês. Bom, quando você pega a população economicamente ativa do Brasil, nós temos uma população de 210 milhões e apenas 98 milhões são economicamente ativos. Ou seja, menos da metade da população, né? Então, você tem um outro fator social que te impõe, que é o mercado financeiro de capitais muitas vezes é muito caro para as pessoas. Muito caro. Poxa, a pessoa que ganha R$2.000, como é que ela vai comprar um título que o mínimo é 15? Então, ela não consegue. Certo? Poxa, por mais que ela queira acessar mercado de ações e que exista várias formas, você tem que comprar pacote mínimo de 100 ações. Como é que você vai... tem um mercado fracionário ali também, né? Que tu consegue, mas só que aí tem um spread um pouco maior também. Aí você tem vários outros mecanismos que foram criados para tentar, né, acessar, mas você tem regras ali que realmente se impõem. Então, os limites do mercado financeiro tradicional e do mercado tradicional, que estão sendo revistos, eu acho isso importante, existem várias iniciativas para rever isso, dificulta também o acesso dessa pessoa. E aí que ela olha para a cripto e fala assim, cara, por que eu vou me predispor a tudo isso se com um clique eu posso comprar uma cripto, né? Ou até uma ação tokenizada. Ou uma ação tokenizada. Se quiser comprar uma Apple tokenizada, tu consegue comprar. Ou comprar até um título de renda fixa tokenizado com R$10, com R$5. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso aqui, bem mais fácil. Sim. Bem mais simples, bem mais seguro para mim. E mais barato, né? E mais barato. A taxa bem menor, bem mais baixa. Então, assim, isso é o atrativo. Então, quando a gente fala, mas por quê? Por quê? Porque é isso, gente. E por que o institucional tem buscado isso? Quando a gente olha o volume de CNPJs, acho que são 1.700, tem um número bem grande, 17 mil CNPJs, se não me engano. Por que os CNPJs? Ora, os CNPJs, eles estão entendendo que cripto pode ser meios para ele. Então, eu vou pagar fulano. Cara, eu nem sei como faz uma remessa, mas só se eu comprar cripto, manda pro cara. Ainda mais se o cara, assim, às vezes o cara trabalha... Tu tem uma empresa aqui no Brasil, mas o cara presta serviço, o cara trabalha lá nos Estados Unidos para você, pô. Você, cara, paga o cara em USDT. Pois é, exatamente. O brasileiro tá aqui, recebe uma oferta de trabalho do exterior, e acontece muito. Sim. O cara recebe USDT. Ainda mais nessa área de tecnologia, pô, é o que mais acontece. Então, assim, vai fazer transferência internacional? Tem vários limites, você precisa fazer um monte de coisa e leva no mínimo 5 dias para chegar. E é caro pra caramba. E é caro pra caramba. E às vezes se perde também no meio do caminho. Se perde, porque isso acontece na Swift, o dinheiro perde. Sim. E aí tem que buscar o dinheiro, e passa mais 30 dias buscando dinheiro. Então, assim, não é simples. Não é simples. O mundo cripto é simples. Quando a pessoa começa a usar, começa a ter não o mundo de codificação, não o mundo do protocolo, não, o mundo de uso. Exato. Quando ele entende o uso, cara, com um clique eu faço tudo isso, então eu vou... E transparente, né, cara? Transparente. Tu consegue saber... Tu faz a transação, tu consegue saber onde é que tá a tua transação, cara. Tipo, você dá o hash pro cara? Exato. O status tá lá. Tá, pô, tá em running ainda, tá? Confirmou. Cara, acabei de fazer, tá aqui o hash. Exato. Entrega o hash pro cara. Cara, é muito simples, é muito fácil, é imutável também. Você mandou, cara, não vai voltar. Aí o cara fala, beleza, não chegou ainda. Não tem que olhar o status, mas tá no caminho. Sim, sim.
Então, assim, é uma coisa muito fácil para todo mundo, para o meio empresarial e para as pessoas. Por isso que o mercado cripto tem mais, quem tem mais adesão nesse sentido. E tu acha assim, olhando um pouco de... Agora você viu que tem vários contextos que estão por trás alimentando isso, né? Eu queria botar uma pimentinha nesse assunto. Tipo, você acha que também tem essa questão do brasileiro querer ser mais imediatista? E, tipo assim, olhar para cripto como uma forma de, tipo, caraca, eu quero enriquecer logo. Pô, tô vendo um montão de gente ficando rico com cripto, vou comprar essa cripto aqui, que aí vai fazer 100 vezes. Isso é um e ponto... eles pensam menos e a gente pensa menos no curto prazo. Não, isso infelizmente não é um problema brasileiro. Ou, quer dizer, felizmente isso não é um problema só brasileiro. Isso é um problema da sociedade que a gente vive hoje. A nossa sociedade ela é extremamente imediatista. Sociedade do mundo. Né? As pessoas estão imediatistas. Ainda mais essa geração, né, que tá chegando agora também cara... A internet fez coisas muito boas, que foi nos conectar e prover mais informações. A coisa ruim foi que tudo ficou mais rápido. E com isso, necessariamente, se criou a sensação de que decisões precisam ser tomadas de forma rápida. Isso é mentira, não é. Você não precisa tomar uma decisão rápida. E te dá os efeitos de manada de uma forma mais amplificada. Poxa, eu tô aqui no meio... E o algoritmo das redes sociais ajuda isso ainda. Fala assim, cara, tá todo mundo da minha rede fazendo isso. E não tá. Então, assim, o grande problema que a gente coloca não é a cripto. Não, a gente vive numa sociedade hiperconectada, onde nós temos uma sociedade extremamente ansiosa, tomando decisões com pouca base. Isso é um fato. Com certeza. Isso é um fato. Certo? Isso é um fato. Então, assim... Quando a pessoa vê o mundo cripto, já foi mais. Não vou entrar. Por isso que pirâmides no Brasil tiveram tantas nesse sentido. Que era fácil, né? É fácil você falar, não, eu te dou 30% de retorno ao dia. Aí pesca o cara facinho, assim. É. Pesca o cara facinho, o cara já tá na... Aí o cara vai lá, busca lá, fala, poxa, realmente, Bitcoin subiu 100% esse ano, então o cara consegue me dar 30% ao dia? Não consegue, ninguém consegue. Né? Mas, enfim, essa é a questão que nos calcula. Mas não, hoje eu não vejo mais essa aplicabilidade. Tanto é que se você vê o volume das criptos mais negociadas, são as tradicionais. Não é o projeto A, B ou C. Claro, sempre tem as pessoas que querem encontrar o ouro. Nossa, esse projeto aqui é maravilhoso, vai dar certo. Bala de prata, né? Pode existir, eu não tiro, mas estude o projeto. Vai atrás, entenda, sabe? Raciocine sobre o projeto, faz sentido, né? Em cripto a gente tem aquele do your own research. Cara, faça sua própria busca, cara. Vai lá, cara. Não acompanha a manada, tá ligado? Tipo, pega lá, beleza. Tu ouviu falar sobre essa moeda aqui? Beleza. Pesquisa sobre ela, faz sua pesquisa. Mas cada vez mais numa sociedade hiperconectada, não é só com cripto, é com tudo. Faça isso com tudo. Exatamente. Né? Quer ver? Na época que eu participei de uma das primeiras tokenizações do Brasil de título público, que foi em 2019, que quando tokenizou o precatório. Né? Nossa, e na época precatório tinha... Ainda se tem um apelo popular muito ruim, né? Sobre precatório. Né? Mas precatório é um título bom, se eu for parar pra pensar, porque rende acima dos juros. Tabela de correção não é tabela de correção normal, ela rende acima dos juros nominal, tem multa, tem não sei o quê. O problema é quando o governo vai pagar. Mas isso acontece para todos os títulos de dívida. Né? Isso não é uma questão específica. E na época, até assim, quando a gente estava pesquisando, colocou o nosso preconceito, falou mais alto também. Falou, cara, precatório. Mas uma luz acendeu. Falou, por que tem... Se precatório é tão ruim, por que tem tanto fundo, tem tanta... instituição, tem tanta gente que compra. Ué, não pode ser ruim, né? Então, aí fomos estudar. Aí quando fomos estudar, falou, cara, não é ruim. Ele só é mais complicado, mas ele não é ruim. Ele tem questões, tem riscos, que a gente precisa colocar, mas ele em si é um título público bom. Assim, considerando todos os demais que existem, é interessante. Sim. Qual é o problema dele? Liquidez. Você não sabe se vai pagar ou não. É outra questão. Aí você coloca outras métricas em cima para saber se aquilo é factível ou não.
Mas faça a sua própria pesquisa. Vá atrás. Exato. Entenda. E aí, assim, tipo, tocando nessa parte de tokenização, quais setores que você enxerga que vão se beneficiar, assim, com essa parte de tokenização, de finanças descentralizadas? Quais setores, assim, você enxerga que... Do Brasil, do mundo. Do mundo. Do mundo. Fica à vontade. A gente vive um momento muito especial para stablecoins, né? Tem um boom de stablecoins no mundo em relação a isso. Eu não vejo eu não vejo ruim, eu vejo com muitos bons olhos e realmente existe mercado para isso, tá? Então a gente vive esse momento de stablecoins no mundo. Nos Estados Unidos, stablecoins ele vai beneficiar o mundo todo, tá? Por N questões envolvendo economia real da economia digital. Então, stablecoins ele faz um bom link entre os dois. Sim. Ele faz esse link de uma forma muito positiva. Economia tradicional, vou colocar, não vou colocar nem economia real, vou colocar economia tradicional e economia digital, que é para onde a gente está caminhando. Então, ele é um bom link entre esses dois. Nos Estados Unidos, ele vai ser especialmente mais chamativo. Porque Estados Unidos ainda tem problemas com transferência de dinheiro, certo? Então, se você vai me transferir um dinheiro para minha conta lá, leva 3 dias para você fazer isso, em média. Foi em bancos diferentes, tem várias questões envolvidas. Então, nos Estados Unidos, ele vai ser mais beneficiado com isso. Por outro lado, eu não vejo que os Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos e Europa, eu vejo muito nessa participação, tá? Nesse sentido de uso de stablecoins. A Ásia já né? A Ásia já está. Então, é verdade. Então, eu vejo que a Ásia continua com o seu processo. África, em termos de stablecoin, é uma coisa muito positiva, principalmente acesso a moedas estrangeiras e pagamentos. Então, é muito positivo. Ainda mais, tipo assim, o Casta, ele veio aqui, ele falou que, por exemplo, você fazer um pagamento utilizando a rede Swift, por exemplo, dependendo do país que você tá, cara, pode demorar mais tempo. Pode ser nem fazer. A taxa vai ser maior. Tá ligado? Porque assim, a rede Swift não é só para se mandar dinheiro de um ponto a outro. Ele passa por um banco, passa pelo outro, passa pelo outro, que vai cair naquele banco. Então tu pega assim um cara que, sei lá, o cara tá na Nigéria, mano. Aí o cara usa stable, cara. Usa stable que é muito mais barato, vai chegar lá do outro lado, é transparente. Então assim, são países, você pode ver que são regiões que têm problema de transferências monetárias. Então esses países essas regiões vão atender muito bem. E o uso da tecnologia ela pode ser usada muito para também aumentar a acessibilidade aos sistemas financeiros. Né? No Brasil, por exemplo, falei do dado, né? Então imagina que isso no mundo existem tensões muito grandes. Tokenização, quando a gente coloca. Ásia, de novo, vento e popa, a Ásia está tokenizando tudo já, ali é uma outra questão envolvida. Tokenização na Europa é um pouco mais difícil por causa da tokenização de ativos tradicionais. Sim. É um pouco mais difícil porque o mercado europeu regulado já é muito difícil de ser mexido. E uma outra questão. A Europa não tem problema com investidor acessando o mercado de capitais, que é para comprar títulos. Então, assim como os dados americanos, se não me engano, 80 e poucos % também da população acessa o mercado de capitais. Sim. Então, não tem problema em acessar. Então, não existe um problema a ser resolvido. Então, observe, eu falei justamente de stablecoin de lugares onde tinha problema a ser resolvido. Estados Unidos, 80 e poucos %, quase 90% acesso ao mercado de capitais. Não faz muito sentido a tokenização dos Estados Unidos. Essa questão da stablecoin para os Estados Unidos, eu vejo até que rolou num momento bom para eles, porque como a questão do título de dívida americano, o pessoal está comprando menos, a galera do mundo tem comprado menos, chega a Tether da vida lá, tá resolvendo... Eu compro um monte de título. É porque as pessoas pensam, a pessoa tem no banco $1 para cada disso. Não tem. Ela tem título público que equivale à mesma coisa no final do dia, né? Que em tese
um dos títulos... É o título mais seguro que tem no mundo, né? Hoje ainda é, né? É. Hoje ainda é, né? Mas apesar de ter sido rebaixada a nota, ainda é. Porque nos Estados Unidos não adianta, né? Exato, exato. Mas ele produz, né, o dinheiro do mundo, né? Então tem que ser o título mais seguro do mundo. E aí, tipo assim, tu pega... No limite, ele fabrica mais dinheiro e dá mais dinheiro, né? No limite, mas isso vai criar inflação. Sim, mas ele não tem o problema de não pagar o mundo. Ele vai pagar. O dinheiro sai dali, filho, então. Mas a própria Stable já veio com essa... Veio ajudando também esse governo. Veio ajudando. E aí o Trump também fazendo esse... Acho que foi o Genius Act. Genius Act. Pô, isso daí também ajudou ainda mais essas stables, né? Tipo, porque ele teve uma questão que ele também... Questão de fazer CBDC, né? Essas questões assim... Proibido fazer lá, né? Nos Estados Unidos. Ele proibiu. Ele proibiu via decreto, se não me engano, né? Pode ser revogado, né? Mas ele proibiu via decreto. Não é muita prática do governo. Os americanos, eles têm uma visão muito conservadora quanto à segurança jurídica. Então, muito difícil... Só o Trump que deu uma mexida nesse cenário, né? Mas antes do Trump, era muito difícil um presidente mexer em ações que o anterior fez. Era muito difícil. Concorda ou não? Foi feito. Deixa quieto. Pode crer. Uma questão, por exemplo, foi do chuveiro, né? Que ele liberou o chuveiro do tipo tal de voltar. Que era uma demanda antiga. Que o pessoal já tinha esquecido dessa demanda. Que tinha uma regulação específica para chuveiro nos Estados Unidos. Ele revogou o decreto que regulamentava o chuveiro. Falou, pronto, agora todo mundo pode ter o chuveiro que quiser. Caraca, eu nem sabia disso. Era uma coisa assim, ele mexe em tudo, né? Mexe até com o chuveiro. E olhando assim, a gente tocando um pouco nessa parte de CBDC aqui no Brasil. Não, mas eu acho que esse é um ponto importante. Antes de entrar, no Brasil a gente tem um mercado de capitais que é pouco acessado. Sim. No Brasil, a gente já faz transferências eletrônicas. Mas a gente tem uma quantidade de subbancarizados, que a gente pode considerar bancarizados, e sem bancarização. O mercado brasileiro é um dos poucos que tem espaço para os dois tipos. Que tem para stablecoins e que tem para tokenização. Hoje, se eu não me engano, menos que 5% da população acessa o mercado de capitais. Sim. Pessoas físicas. Sim. Se eu não me engano, o dado é esse. Menos de 5%. Menos de 5% acessa. Tokenização no Brasil tem um grande potencial, porque justamente tem o potencial de fazer o que os outros países já estão saturados. Os outros países já bateram no teto, não tem, vai evoluir para onde? Vai melhorar o que já existe? Não faz muito sentido. Cara, vamos comprar e vender como a gente sempre fez. Agora o Brasil não, o Brasil precisa de novas ferramentas. Então, eu creio plenamente que a gente tem os dois fatores necessários para que esses dois tipos de tecnologia, ou porque esses dois tipos de acesso, que esses dois tipos de ativos prosperem muito. Tanto as stablecoins, quanto a tokenização de ativos tradicionais. Pô, uma boa visão mesmo. Dessa do Brasil não tinha... Eu apostaria tranquilamente nesses dois. Assim. Eu vejo um cenário... eu vejo um cenário onde a criptoeconomia evolui, o mercado de capitais permanece estagnado por N fatores. Bernardo, mas também é por fator econômico. Você tem taxa de juros mais alta. Você tem... Sim, realmente, sim. Tem, realmente. Mas cá entre nós, em 5%, mesmo com todos esses fatores, não é assim também. Então, eu creio que pode ser um bom veículo de acesso. Top. E aí, assim, puxando um pouco nessa parte do CBDC, esse assunto. CDBC. Como é que chegou isso lá para vocês? Como é que vocês enxergaram isso? A gente apoia toda iniciativa que for levar a criptoeconomia para frente. CDBC é uma ideia maravilhosa, é uma ideia boa. Não vou entrar nas polêmicas sobre o Estado. O Estado pode checar, pode... Né? Não vou entrar nessas polêmicas. Eu vou entrar num ponto de vista sobre utilidade. Certo? É muito boa. Mas, assim, o CDBC tem que entender o para que vai ser criado. Então, por exemplo, no Brasil, uma grande discussão que eu acho que valeu muito a pena fazer, no início, o Drex, né, o real digital, que era colocado como real digital, era para ser uma CDBC inicialmente. Mas aí, com o avanço do Pix, com tudo disso, fez assim, mas a gente precisa? Não, a gente não precisa. A gente precisa do atacado. Então, vamos fazer o atacado, que seria o Pix entre os bancos. Vou colocar assim, né? Pix entre os sistemas financeiros.
Legal, mas mexer isso é muito complexo. Então, assim, eu acho uma iniciativa boa, mas a gente precisa observar a aplicabilidade e o uso. E eu vejo que muitos países do mundo que entraram no hype de vou criar minha CDBC, eu vou criar, você viu que deram uma congelada ou deram uma recuada. Sim. Porque olharam assim e falou, cara, mas eu vou criar para quê mesmo? Só para, né? Só para ter essa visão. E outra, no Brasil a gente já teve essa discussão e tem essa discussão até hoje com o Pix. Todo mundo concorda que o Pix é uma ferramenta maravilhosa, que é incrível. Mas ela é provida pelo Banco Central, que é o regulador. Certo? Uhum. E se der um pau no Pix, atrás de quem o regulador vai? Atrás dele mesmo? É. Ele é o regulador, ele é o dono do próprio sistema. E aí? Ele é as duas coisas. Então, esse caso é uma discussão que se tem no Brasil com o Pix, mas que se tem ao redor do mundo com a CDBC. Se eu vou prover o mecanismo tecnológico de acesso, como é que eu vou regular isso? Uhum. Então, é a mesma discussão. E não existe certo e errado, existem modelos. Certo? Existem modelos. Então, esse é um dos motivos que a discussão também da CDBC no mundo se deu uma freada. E tipo assim, a Bcrypto chegou a participar dessas discussões? Não, a gente faz parte do grupo do Drex, a gente participa desde o início. Legal. A gente apoia todas as ações. Inclusive, na época, nós estudamos até se deveríamos abrir um consórcio também para participar, e foi opção nossa não fazê-lo, porque a gente entendeu que isso atrapalharia, porque a maior parte, mais interessante é a integração em todo o mercado. Então, a Bcrypto, sendo uma associação especializada em cripto, poderia, né, atrapalhar o desenvolvimento ali de alguma forma, no sentido de, poxa, a pessoa que queria participar de outro consórcio não vai, porque ela vai participar aqui que se sente mais segura. Então, esse aspecto da entendi. jornada foi muito importante. E aí termina... Isso pode ser olhado de fora também como uma competição. Então, não cairia legal para os objetivos. Então, a gente decidiu apoiar em termos de atuação do projeto em si, mas não com consórcio. Entendi. E, cara, a gente participa desde o início, com todo mundo, com o Fábio Araújo, com todo mundo que participa, a gente está sempre presente. A gente não só participa desse grupo, mas a gente participa também do grupo do Pix, com menos volume. Mas a gente também participa. Na verdade, todas as iniciativas que podem tocar alguma coisa cripto, a gente participa. Legal. A gente participa. Cara, e assim, a Bcrypto, ela tem não sei se tem no site de vocês alguma questão dessa para área educacional, assim. O que vocês têm trabalhado nisso? Temos. O que vocês têm para falar para o pessoal? Eu tenho muita novidade, hein? Então. Primeiro, acesse no site lá, Hub. Agora eu vou dar um outro endereço. Ou pode entrar no site também, acessar direto, mas hub.abcrypto.com.br. O Hub é uma rede social que nós criamos para unir o mundo cripto. Mais uma coisa, para unir profissionais. Legal. Mais uma coisa, lá tem conteúdos educacionais. Temos agora da Polkadot. Em breve a gente quer colocar o de todos os nossos associados e conteúdos exclusivos da Bcrypto também. Então, assim, a gente tem iniciativas para o público geral, vou colocar assim. Lá também você encontra a nossa certificação, você encontra tudo que você precisa. Então, isso é para o mundo geral. Além disso, nós temos cursos, aulas para stakeholders do mercado, para agências reguladoras. Então, a gente já deu, por exemplo, para a CVM, para o Banco Central. Legal. A gente formou esses profissionais. Aí, tipo, a pessoa que está ouvindo a gente aqui, se ela se interessar, ela pode entrar lá. Pode entrar. Aí acessa. hub.abcrypto.com.br. E aí tem os cursos aí. Tem os materiais lá, pessoas... Material tudo disponível? Tudo disponível, tudo de graça, sem pagar gratuito. Tudo gratuito. Caraca, cara. Tudo sem pagar um centavo. Não, quem é que paga? Lógico, quem é que paga? Quem paga são justamente o mercado. Sim. Que paga isso, a Bcrypto aplica esse dinheiro nessa construção. É um investimento na educação de novos entrantes no mercado, né? Cara, se você quer... Uma coisa que eu sempre falei, não adianta nada a gente discutir políticas, seja elas públicas ou privadas, como públicas, regulações, leis, etc. Discutir autorregulação, nada disso. Se você não tiver dados e informações.
Não adianta nada você ter dados, informações, pesquisas, estudos, blá, 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 se você não tiver educação e cultura. Por que você precisa ter isso? Por que você precisa ter educação e cultura? Você precisa saber o que você está vendo, o que você está buscando, o que você está entendendo, o mercado, se ele está melhorando, se está piorando. Você precisa saber disso. Com isso, você só consegue com a educação. E com isso, você consegue fazer estudos. Com estudos, você consegue ajudar a debater políticas públicas com profundidade. Né? Em Deus, e eu acredito em Deus. Para todo o resto, me tragam os dados. Né? Então, é necessário isso. Então, quando a gente fala da operação da associação, educação é um dos pilares muito fortes, tem que ser. Porque olha a educação, ele está nesses 3 pontos. Como é que a gente vai ajudar a desenvolver o mercado brasileiro se a gente não tiver educação? Eu até ia Educação é base. Você até me respondeu aqui a pergunta que eu ia fazer, que tipo assim, o investidor brasileiro que está entrando agora, o que ele... A primeira coisa que ele deveria fazer antes de entrar? Estuda. Se educar. Né? Se educar, estuda. A gente tem vários materiais cara, lá. E o que tem de lugar que tem informação gratuita hoje em dia, cara? É tipo... muito. Inclusive nossos associados. Entra na própria página dos associados. Todos eles têm uma página lá de educação. Uhum. Todos têm. Todos têm informações sobre os projetos, sobre as moedas os criptos, né, que se colocam ali, sobre seus ativos que tokenizaram. Busca. Poxa, Bernardo, quero ter essa experiência. Estudei, agora eu estou certo que eu quero. Para onde que eu vou? Entra lá no site da Bcrypto, vê a lista dos associados. Todos os associados ali concordaram em seguir um código de autorregulação extremamente rígido. Vale muito a pena. Pô, maneiro. E por último, né, não dá para esquecer, né? Eu sempre falo protocolar esses pontos. Então, o último ponto é faça a primeira experiência, né? Não pegue tudo, não venda casa, carro, Deus. Né? Pô, faça tudo, tome empréstimo, não faça isso, calma, Deus. Pelo amor de Deus. Já teve amigo meu que queria fazer isso, cara. Pegar empréstimo no banco para comprar Bitcoin, cara, não faz isso. Não faz isso, pelo amor de Deus. Mas o Bitcoin a questão não é essa, a questão é outra. Não faz isso não. É a maior cagada que tu vai fazer. Isso daí, cara. E, Bernardo, cara, o tempo passou rápido aqui. Que tempo passou? A gente, pra fechar, a gente tem Eu gosto de fazer um top 3 aqui pro... Top 3? Dependendo do convidado. E pra você, eu pensei assim, cara... Em top 25, né? Você tem uma jornada muito bonita, cara. Muito inspiradora, assim. Gostei bastante de ouvir a tua caminhada. Obrigado. E eu acredito que você vai ainda muito longe. Pra pessoa que tá ouvindo a gente agora, a pessoa que tá chegando no mercado agora, entrou na faculdade agora, ou então tá indo pra faculdade agora, galera ali com 18, 17 anos, cara, o que você recomenda para essa pessoa? Top 3 sugestões para essa pessoa? Para essa pessoa que está nessa posição agora, que, putz, tô com 17, 18 anos, não sei, cara, não sei para onde ir. O que você recomenda? Bom, tá bom, top 3. Ainda tem que limitar em 3. Tá, vamos lá. Vou no livre bate-papo aqui. Fica à vontade. Vou tirar com minha experiência de vida pessoal. Né? Boa. Pode ser, né? Que eu acho que aí é um parâmetro, mas que não é aplicável a todo mundo, mas que, né? Que pode ser o meu parâmetro, não consigo parametrizar por outro sentido nesse, né? Já que... Sim. Bom, primeiro, busque conhecimento. Busque, estude. Estude mesmo. Leia, estude. Conhecimento está aí. A aplicação desse conhecimento, ele pode se mostrar, talvez, ineficaz num primeiro momento. Mas até hoje eu faço regra de 3. Então, estude. Estude. Te tiram tudo. Pode tirar tudo da sua vida. Menos o estudo, menos o conhecimento. Então, estude. Não estou falando estudo no sentido lato sensu, de você ir para uma sala, ficar sentando, prestando atenção no que o professor está falando ou olhando ele. Uhum. Não. Falando de sentar, de buscar aquilo que você quer. Conhecer. Né? Experimentar. Né? Vá, pegue, seja lá o que for. Eu gosto de história, não tem nada a ver com economia. Então, leia, vá ver. Gosto de literatura, vá fazer
Gosto de economia. Vai estudar. Não importa o quê. Então, estude. Obtenha conhecimento. Isso é muito importante. Segunda coisa. Por mais que você estude, por mais que você coloque, esse é um momento da vida que é muito difícil, porque você tem uma profunda entrada no conhecimento, você começa a olhar a vida de uma outra forma, porém você ainda não tem essa experiência de vivência. Olha que eu não estou falando de experiência profissional, não, estou falando de vivência, de aplicar aquele conhecimento. Então ouça o que os outros têm para dizer. Boa. Né? Ouça. E não ouvir. Ouça de fato. Incorpore. Tenha essa sensação, tenha essa análise crítica. E, claro, você não precisa ouvir todo mundo. Né? Mas ouça aqueles que te querem bem, ouça. Isso vai te ajudar a entender como aplicar todo esse conhecimento que você adquiriu. Isso vai te ajudar na sua trajetória. E por 3, a vida não é simples, a vida não é fácil, não vai ficar mais fácil. A vida de ninguém que vai ficar mais fácil. Isso aqui é tipo um jogo de videogame, meu amigo. Só vai ficando mais difícil. Só vai subindo o nível. Só vai subindo o nível. Assim, não importa, tá? Só vai ficando mais difícil. A onda vai ser cada vez maior. Essa é a única coisa que muda. Resiliência. Pode Resiliência e entender que o que você aprendeu no passo 1 e no passo 2, eles podem estar incorporados a um nível tão grande dentro de você que isso vai te dar força para você ser resiliente, passar para a próxima etapa, ir para a próxima etapa e aplicar isso sim como uma experiência. Top demais. É isso, cara. É o que eu tenho para quem tem essa idade e vamos nessa. Obrigadão. Cara, manda uma mensagem aqui nessa câmera falando suas redes da AB Cripto, pessoal seguir, acompanhar, ver o trabalho de vocês. Fica à vontade. Muito obrigado. Gente, para quem gostou, quem gostou, quem quiser... vou anunciar no podcast da AB Cripto aqui também. Pô, fica à vontade. Vou anunciar também. Certeza. Acessa lá o podcast também da AB Cripto em todas as redes sociais também, @AB Cripto, Instagram, Facebook, Twitter, que agora é X, né? Eu não consigo chamar ainda de X. Também não, só chamo de Twitter. Twitter. Acessa lá, a gente publica material pra caramba, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Como vocês estão precisa desse canal. Precisa desse canal. Então, AB Cripto, @AB Cripto, estamos aí presente. Siga, veja nosso material no nosso site, abcripto.com.br. Tem muito material lá, tem muito estudo, tem muito conhecimento, tem muita informação. Boa informação, tem muito estudo, tem um hub AB Cripto, que é bom se fazer parte, faça parte. E aqui em minhas redes sociais, eu já não sou um cara que publica tanta coisa, já sou um cara que publica menos coisa, mas @bernardo.surur, SRUR, no Instagram, no LinkedIn, que são as redes que eu uso mais. Show de bola, show de bola. Acho que é isso. E para você que ficou até o final com a gente, muito obrigado. Dá o like aí, se inscreva no nosso canal, aperta o sininho aí que ele vai sempre te notificar quando a gente tiver vídeo novo aqui. E em algum momento aqui você está vendo na tela um QR Code que é o QR Code da Clever Wallet. Clever Wallet, que é a patrocinadora aqui do canal. Se você ler esse QR Code, você vai ser direcionado para o download de uma carteira de criptoativos. Então, se você quer fazer autocustódia dos seus criptoativos, baixa a Clever Wallet, super segura, tranquila de usar e gratuita. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!